Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então, como prometido, hoje vou responder a mais algumas de vossas questões. Agradeço a todos os que postaram perguntas e vou tentar. Vou começar já, porque sempre não chega o tempo para responder a todas. E a primeira pergunta já me deixa assim meio sem jeito, porque não sei muito bem o que responder. A primeira pergunta é: Padre, qual foi a maior verdade que aprendeu sendo exorcista? Eu li há poucos minutos a pergunta e fiquei pensando, boa pergunta. Qual foi a maior verdade que aprendeu sendo exorcista? Eu diria que, sendo exorcista, não houve nenhuma grande novidade. O que eu sabia, o que eu conhecia, através da palavra de Deus, da formação, do estudo, seminarista, apenas foi confirmado no ministério dos exorcismos. Então não houve assim uma grande surpresa. Porém, contudo, sempre tem uma coisa é quando você sabe uma coisa e outra coisa é quando você experimenta uma coisa, que não são exatamente sinônimos. Então você sabe que Jesus é todo-poderoso, que a oração é poderosa, que a água benta é poderosa. Mas nos exorcismos nós experimentamos, vemos, tocamos este poder de Jesus em ação. Tocamos a eficácia da oração. Vemos, rezamos um Pai Nosso ou uma Ave Maria e vemos o efeito, como reage o demônio. A água benta e com as outras coisas. Então, como eu dizia, tem uma diferença entre você saber essas coisas e você experimentar. Então, confirma a nossa fé, reforça, e certamente faz esse ano 20 anos que eu fui pela primeira vez num exorcismo com o Padre Gabriel à morte, lá em Itália. Foi em dezembro de 1998, daqui a 2 meses. Então já faz 20 anos E me lembro que, de fato, a primeira vez fiquei muito tocado pela eficácia que tem a oração. Como a nossa oração mexe e o demônio não suporta a oração. E não é só o exorcismo, como eu dizia, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. E não é só a oração do Padre que ele não suporta. A nossa oração. O Padre Gabriel também tinha uns leigos, uma equipe que ajudava e também rezavam uma oração de libertação, todos juntos. E o demônio detesta tudo que é oração e faz tudo o que pode para nos desviar dos nossos compromissos de oração. Se você deveria sair desse acampamento com alguns propósitos de oração. Pensar, minha vida vai mudar. Não quero deixar apagar a graça que Deus acendeu em meu coração. Quero permanecer fiel a alguns propósitos. Rosário, Santa Missa, meditação da palavra, adoração. E temos que ter um plano em nossa vida, diário, semanal, anual. E o demônio, quando nós fazemos esse plano, faz de tudo o que pode para nos desviar da oração. Tudo. É uma dura batalha permanecer firme nos nossos propósitos.
E se você é de caminhada, ele vai tentar desviar você com coisas boas. Não é que vai propor um pecado, mas vai propor ajudar o seu vizinho e você acaba não indo na missa, acaba não indo na confissão, vai perdendo a perseverança nesses santos propósitos. Então, não sei se essa resposta é muito... não sei o que dizer muito mais nessa pergunta. Segunda questão, padre, quais são os perigos do Reiki? Lá em Portugal, já faz muitos anos que entrou esta moda e, pelo que eu sei, está começando a pegar no Brasil. Eu tenho vários casos de pessoas que necessitam de exorcismos, que passaram pelo Reiki, fizeram o curso do Reiki, que tem 3 níveis. E no meu livro eu falo do Reiki. E o meu livro que tem... Infelizmente, no mundo católico tem muita confusão. Tem a associação de reikianos católicos, tem paróquias que promovem curso de Reiki, tem retiros espirituais com Reiki. Mas o Reiki não passa de uma forma de magia branca. Ou seja, você está invocando poderes ocultos para curar alguém. É uma forma de magia branca. Ou seja, tecnicamente é um pecado contra o primeiro mandamento de Deus. Quando surgiu o Reiki, lá em Portugal, eu perguntei para a minha tia, que é médica, se o Reiki tem alguma fundamentação científica. Tem alguma explicação científica para o Reiki? Zero. Bola. É uma atividade supersticiosa, é uma forma de magia branca. Mas a parte triste é que lá em Portugal, nas universidades de medicina, onde você aprende a verdadeira medicina, que tem uma base científica, também estão começando a ensinar para os futuros médicos. Durante o curso de medicina começa a ter cadeiras de medicinas alternativas. Veja bem o perigo. Então você se está formando em medicina e tem que obrigatoriamente fazer alguns cursos de medicinas alternativas. E aí estão colocando o Reiki. Então isso confunde muito as pessoas, porque tem verdadeiros médicos que também encorajam as pessoas. Tem enfermeiros nos hospitais em Portugal fazendo o Reiki nos doentes sem a sua autorização. São coisas graves, mas eu vejo que todo mundo está muito cego, está muito dormindo e ainda não tem reação. Temos que reagir. Se não é bom, vamos lutar contra o que não é bom. É pecado, ofende a Deus, abre a porta ao demônio. Como eu dizia, tenho vários casos de pessoas que passaram pelo Reiki e que agora precisam dos exorcismos para se libertar. E tem também outras coisas muito parecidas com o Reiki. No fundo, o mundo das medicinas alternativas é um mundo perigosíssimo. Por quê? Porque são todas, ou quase todas, formas de magia, de invocar poderes estranhos para obter a cura da saúde. E por isso, quando alguém está doente e é católico, deve fazer 2 coisas: pedir ajuda ao padre, se a doença for grave, pode e deve pedir o sacramento da unção dos doentes. Jesus nos deixou um sacramento de cura para os doentes graves.
e deve ir no médico. Deus não é contra os médicos. São Lucas era médico. A medicina não tem nada de supersticioso porque tem uma explicação natural. Esse remédio funciona porque as propriedades deste princípio ativo são essas. Tem uma explicação científica. A superstição vem quando você confia numa força sobrenatural. Os teólogos dizem preternatural, porque sobrenatural é propriamente a ação de Deus. E preternatural é a ação dos anjos sobre o mundo. Então, nas medicinas alternativas, estamos invocando uma força que transcende as capacidades naturais das coisas que Deus criou. Ou seja, estamos abrindo o coração, pondo a nossa confiança, pedindo ajuda para essas forças. No Reiki se invocam os mestres do Reiki, por exemplo. É muito explícito que você está pedindo ajuda a algo do mundo espiritual, do oculto. Portanto, muito cuidado. Eu sei que infelizmente tem gente, padres até, tem freiras que vão no curso de Reiki, que recomenda. Então, se você ouviu agora a minha resposta, você tem que tentar rezar e tentar esclarecer todos os irmãos que se encontram no erro. Terceira pergunta. Padre, é possível que pecados e erros dos meus antepassados possam causar alguns distúrbios em mim e em minha geração? E eu diria que sim, de dois modos. Infelizmente, os nossos pecados têm consequências na nossa vida, na nossa relação com Deus, mas também na nossa relação com os outros e até digamos que no próprio universo. Tudo fica desequilibrado por causa do pecado. Tudo fica desordenado por causa do pecado. Agora não temos tempo, mas se você pegar a sua Bíblia, for ler a história do pecado original, você vê todas as consequências que por causa do pecado entraram na história da humanidade. A ruptura na relação com Deus, a tensão, Adão e Eva começaram, o relacionamento ficou ferido e há também a hostilidade da criação. O homem passa a ter que trabalhar com o suor do seu rosto, a terra não produz. Então estão lá todos os elementos que nos ajudam a compreender como o pecado tem consequências a vários níveis em nossa vida. Na nossa família e com as pessoas com as quais nós convivemos de mais perto, amigos, no trabalho, acontece um fenômeno que é: o homem é um ser social. Nós influenciamos aqueles que estão do nosso lado e também, ao mesmo tempo, somos influenciados por eles. Na nossa família, isso acontece do modo mais forte. Nós pegamos pela convivência o jeito dos nossos pais, dos nossos familiares. E esse pegar o jeito daqueles que estão perto de nós e que nós amamos, significa também pegar não só as coisas boas, as virtudes, mas muitas vezes as coisas más, os vícios. Por quê? Porque a convivência quase que nos leva a... Nós aprendemos pela convivência com. Tem aquele provérbio que diz que más companhias corrompem bons costumes. A convivência nos molda. E aquele outro que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, é na família, é sobretudo na família
que se forma o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Não é só, mas é sobretudo. E tem muitos vícios, como eu dizia, que passam um pouco de geração em geração, por convivência. E tem coisas até que quando você é criança, você vê nos seus pais e não gosta, diz, quando eu tiver meus filhos, não vou fazer desse jeito, não vou gritar, não vou bater, não vou beber. Mas depois, com muita frequência, se vê que, passados uns anos, você acaba se tornando muito parecido com o seu pai e com sua mãe. É esse fenômeno que tem uma explicação natural. O homem é um ser social e que aprende por convivência, por imitação. Segundo ponto, a história espiritual. Tem alguns pecados ligados com o ocultismo que abrem a porta ao demônio para os distúrbios extraordinários. Já falei aqui no outro dia. E, às vezes, tem problemas nos exorcismos, muitas vezes, normalmente, é só uma pessoa de uma família que é atacada. Porque, normalmente, o trabalho que foi feito contra uma pessoa. Foi feito um malefício, foi feita uma bruxaria para destruir o casamento daquela pessoa, para matar aquela pessoa, para perder o trabalho, para ficar pobre. Mas é possível pedir ajuda ao demônio não só para fazer mal a uma pessoa, mas a toda uma família, a todo um casal e a todos os seus filhos. Então, nos exorcismos, de vez em quando, surgem casos em que mais do que uma pessoa na mesma família são atacadas pelo demônio de um modo extraordinário e necessitam de ajuda de exorcismos, de libertação. Não é 100% das pessoas dessa família que são atacadas, mas são várias. 3, 4, às vezes 2. Atualmente eu tenho cerca de 60 casos que estou acompanhando. Desses 60, eu diria que tem talvez uns 6 casos que são mais que uma pessoa. São poucos, mas são alguns, né? E como em todos os outros casos, a solução é igual. A solução é ajudar as pessoas a começar um caminho de conversão, de comunhão com Deus, de vida na graça de Deus. Ou seja, tem que ajudar as pessoas a fazer uma boa confissão, tem que ajudar as pessoas a voltar a ir na missa, receber a comunhão, rezar o terço. Uma vida de ruptura com o pecado e de graça de Deus. Essa é a coisa mais decisiva para a libertação. Depois tem os exorcismos. E depois ajuda muito perceber qual é a causa, o que foi feito, contra quem, quando, para poder rezar diretamente sobre essa causa. Às vezes o padre não sabe bem, nós temos que rezar um pouco genericamente. Mas quanto mais concretamente for a sua oração de libertação, mais veloz é o processo de libertação. Então, muitas vezes, as pessoas sabem, a causa foi que os meus vizinhos não criam o casamento e fizeram uma macumba e tudo isso. Então, rezar sobre essa causa, rezar sobre o dia do casamento, rezar sobre os vizinhos, quanto mais concreto. E normalmente quando nós rezamos pela causa, o demônio se manifesta com muita fúria, com muita violência. Às vezes até estamos rezando orações de libertação, sangue de Jesus, coisas fortes, mas o demônio está bastante tranquilo. Mas quando você
invoca o sangue de Jesus sobre o casamento, sobre o trabalho que foi feito no dia pela aquela pessoa, e aí ele detona. E é bom insistir na causa. E quando você reza sobre a causa, como eu dizia, a libertação que a pessoa experiencia é mais profunda, ela fica mais rapidamente melhor. Pronto, então tem essas duas, os vícios se transmitem naturalmente por convivência com a nossa família e muitas vezes tem problemas que vêm de, às vezes, um dos casos mais difíceis de resolver de exorcismo são quando uma pessoa, um pai de família, consagra seus filhos, seus descendentes ao demônio. Esse é um dos mais pesados, é bem complicado, porque é algo que bem contrário a tudo aquilo que Deus quer. O pai deve ser aquele que mais amor tem aos seus filhos. Então eu tenho tido alguns casos, são muito raros, normalmente os pais amam os seus filhos, mas acontecem alguns casos e não tem dúvida que são casos muito pesados e difíceis de resolver. Eu tive um caso que uma mãe queria ter um menino e teve uma menina, então amaldiçoou a sua filha. Então desde o nascimento, desde que ela soube que era uma menina e não um menino, um caso bem pesado, ela reage muito. Outro caso que eu me lembro lá de Roma, com o padre Gabriele, tinha um homem que estava numa sociedade secreta, consagrou a sua família, então a sua esposa e a sua filha eram casos bem pesados. Quando são os próprios familiares mais próximos, é muito duro o combate. Quarta questão, padre, livros, músicas e símbolos que usamos podem fazer com que os demônios nos possuam? Dizem que os demônios são mais fortes à noite, por períodos diferentes e influenciam a força do mal. Então, livros, músicas e símbolos podem influenciar, podem abrir brechas para o demônio? Certamente. Muitas músicas hoje, infelizmente, lá em Portugal se ouve muita música produzida nos Estados Unidos. Os jovens ouvem muita música produzida, e os cantores de música pop não é só metal pesado, claramente satânico. Hoje são músicas para os jovens de 12 anos, 13 anos. Tem muita mensagem pesada e tem muita blasfêmia nas letras e muitas invocações. Não sei se cá no Brasil não é muito, não sei se é tão conhecido como em Portugal, mas lá tem cantoras muito famosas, dessas mais pop, mais light, como Lady Gaga, Rihanna, e os seus concertos são rituais em que matam animais e que tem sangue, são coisas pesadas, muito pesadas, e portanto com uma aparência de coisa boa você está bebendo veneno. Estes são os que parecem inofensivos, imagine os outros, né? Músicas mais pesadas, aqueles que são abertamente satânicas, você pega a letra e você fica assustado. São invocações, maldições, umas a seguir as outras. Então isso é um problema. E eu com os jovens, às vezes é difícil ajudá-los, porque eles dizem, padre, mas eu gosto da música, eu não quero a letra. Eu também, quando era mais novo, também tocava, tinha a minha banda com os meus amigos, e tocávamos, e muitas músicas do mundo também. Mas quando caiu a ficha, quando eu vi que estas letras ofendem a Jesus, eu peguei os meus CDs e destruí, um a um.
Porque você não pode dar uma coisa que ofenda Jesus a outra pessoa. Não basta dizer, eu não quero ouvir mais. Eu não quero ouvir, nem ninguém vai ouvir isso, que isso ofende a Jesus. Com os livros, também tem muita coisa, eu às vezes gosto mais de falar das coisas mais que tem uma aparência de bondade, porque o demônio é muito esperto. Diz lá na carta, penso que na carta 2 aos Coríntios, que sempre se veste como anjo de luz. Se veste como anjo de luz. Então tem muita coisa venenosa mesmo. No fundo, a nova era. Tem muitos livros que falam de anjos, até de Jesus, de paz, de amor, e que são venenosos. Coração na capa. Então, se você é católico, seja prudente, não seja ingênuo, peça conselho para quem o pode guiar. Esse livro é bom, padre? Esse filme é bom? Porque às vezes com boas intenções acabamos bebendo veneno. Então tem aqui a virtude da prudência. E depois, se você quiser, tem tanto livro lindo católico para você ler. Tem tanta vida de santo, tem tanta coisa maravilhosa, né? Então, escolha bons livros. Livros, música, símbolos. Sim, também tem muitos símbolos que pegam moda. Muitos, normalmente, quase todos ligados à questão da nova era. Então tem que ter cuidado. Um cristão tem que ter, como dizia Rogerinha, discernimento. Tudo me é permitido, mas não tudo me convém. Olho, atento. E dizem que os demônios são mais fortes à noite. Períodos diferentes influenciam a força do mal. Eu diria que sim, que em geral, à noite as pessoas são mais atacadas. Tem vários casos que as pessoas se queixam que no momento de deitar é um momento que são muito atacadas. E durante a noite também, às vezes a horas concretas, fixas, sempre na mesma hora. Mas também tem muitas pessoas que são atacadas de dia. Não é uma regra infalível, universal. Varia. Normalmente as pessoas são mais atacadas pelo demônio quando tentam se aproximar de coisas de Deus, coisas santas. Se você quer ir na missa, você se sente mal. Dor de cabeça, dor nas costas, né? Então o demônio tenta nos desviar daquilo que nos aproxima de Deus. Cinco, padre, porque em geral as mulheres são afetadas por distúrbios diabólicos. São mais, eu penso, falta aqui o mais, mas porque em geral as mulheres são afetadas por... Um fato que é um pouco curioso é que nestes 10 anos que eu estou como exorcista, tive 10 anos acompanhando o Padre Gabriel e agora 10 anos como exorcista, já faz 20 no total. Nesses 10 anos eu já acompanhei quase 400 casos de exorcismo. E a grande maioria são mulheres. Talvez uns 80% ou mais. E surge uma pergunta, mas por que? Não é, eu vou dar a minha opinião, é só a minha opinião, mas não li nada em lado nenhum, mas eu penso, a minha opinião, que a causa é quando surge uma briga entre homens, um problema entre homens,
Normalmente os homens resolvem os problemas mais do modo tradicional. Deu para pegar? E as mulheres são um pouco mais propensas a cair na tentação de se vingar, não com um murro, mas recorrendo à bruxaria, aos malefícios. Então, normalmente eu vejo que as mulheres são mais atacadas e normalmente são atacadas por outras mulheres. Não é tão frequente que os homens vá na bruxaria, pelo menos lá em Portugal. Aqui no Brasil, se calhar é de outro jeito. Mas eu vejo que, infelizmente, é uma tentação que corre mais para as mulheres e não tão frequente nos homens. Então penso que essa é a explicação que eu encontro mais razoável. Mas, como eu dizia, é a minha opinião. Sexta questão. É real que objetos que sofreram malefícios possam interferir na vida das pessoas? E como saber que o objeto está sobre uma maldição? É possível que uma maldição pegue? Sim, é real que os objetos que sofreram malefícios podem interferir? Sim, é real. Você tem que ter cuidado. Infelizmente, hoje, até coisas que compramos em lojas estiveram em rituais satânicos. É triste, mas tem várias empresas, algumas famosas, que submetem os seus produtos a rituais satânicos. E tem coisas mais simples, coisas que você compra de feira, às vezes bijuteria, anéis, coisas de pedras bonitas, que também você tem que ter algum cuidado. Infelizmente, conheço alguns casos, por exemplo, uma jovem que num acampamento grande teve uma manifestação forte e um padre amigo meu estava lá, foi ter com ela, começaram rezando e Deus deu uma palavra de ciência para o padre e disse: o anel que ela está usando é consagrado. E ele tirou o anel, e o anel, ele dizia, era um anel muito bonito. E então, depois, esses objetos, o ideal é destruir com o fogo, se for possível. Às vezes são metais, são coisas que não dá para destruir com o fogo. Mas, obviamente, que o demônio consegue atacar-nos por meio dessas coisas materiais. Então temos que ter prudência, cuidado. Às vezes até objetos religiosos. 2 casos que eu vou dar um exemplo. Um quadro de uma imagem de Nossa Senhora, que entre a imagem e a parte da madeira de trás, dentro tinha um malefício. Então foi difícil perceber naquela casa de onde vinha o problema. Dentro de um quadro de Nossa Senhora. Outro caso, uma imagem de um santo, já não sei que santo, Santo Antônio, Santa Rita, que dentro da imagem tinha um furo embaixo, tinha uma tampa e dentro tinha um malefício. Então até as coisas, o demônio é muito inteligente, usa coisas santas para jogar veneno. Por isso é sempre importante pedir a um sacerdote para abençoar as coisas que usamos. Graças a Deus aqui no Brasil todo mundo pede, mas é importante e é eficaz. Às vezes tem situações até estranhas, o padre dá uma bênção e a coisa quebra na hora. Então, outro exemplo que estou lembrando, um casal que foi de viagem e comprou
numa feira umas máscaras de madeira que se usam em África. Comprou por motivos de decoração. Achou bonito, artesanato, e levou lá para a casa deles. Colocou na parede. Depois desse dia, começaram acontecendo muita coisa pesada, muita coisa estranha, e só se percebeu depois que era das máscaras, né? Queimou as máscaras, volta a paz. Bênção do Padre. Portanto, temos que ter prudência. É um pouco como com os livros, com tudo. E normalmente, praticamente 100%, os malefícios, as bruxarias, sempre se usa uma base material para chegar à pessoa. Muitas vezes a comida, outras vezes a roupa, se usa muito a roupa, ou algo da pessoa, um pouco de cabelo, um objeto pessoal. Então, é bom também ser prudente, não é estar suspeitando de todo mundo, mas às vezes, eu encontro muitas vezes as mesmas histórias, né? E eu digo, por exemplo, então, você faz quanto tempo que está mal? E a pessoa diz, faz 6 meses, padre. E há 6 meses aconteceu alguma coisa de especial na sua vida? Não. Eu digo, mas pense, na sua família aconteceu alguma coisa? Tudo normal. No seu trabalho? No meu trabalho só aconteceu uma coisa boa, fui promovida. Foi promovida? E alguém ficou bravo com a sua promoção? Eu percebi que teve lá outra colega minha que ficou um pouco zangada, porque ela pensou que ela seria a promovida, mas no final fui eu. E ela costuma dar coisas para você? Depois disso, ela de fato me deu um bolo e me convidou para comer na casa dela. Mas eu estava sempre tudo bem antes. Então você vê que com muita frequência, depois você vai rezar nessas coisas, o demônio se manifesta, a pessoa vomita coisas que tinha comido. Então, infelizmente, temos que ser prudentes. Como saber que o objeto está sob uma maldição? Normalmente pelos efeitos, como eu dizia na casa, né? Começa acontecendo coisas estranhas, barulhos na noite, luzes que liga e desliga, coisa estranha. Então você vê, tem algo errado que não tinha antes. E é possível que uma maldição pegue? Depende. Também já falei que se você vive na graça, se você recebe Jesus na comunhão, se confessa, reza, você está cheio de Deus. E por isso, as bruxarias, os malefícios não pegam, não funcionam. Contei a história. Contei a história do satanista que se converteu com a moça, né? Que rezava o terço, ia na missa e depois rezava o terço no final do dia outra vez. Então, um cristão que vive na graça está mais que protegido. Então não tem que ter medo. É o contrário. Quando um cristão na graça de Deus clama o poder de Deus, como fazemos aqui, imagine quem tem medo e quem foge. É o inimigo. No final, é ele que foge. Padre, conheço padres que indicam irmos a centros que não são católicos, centros de ajuda espiritual, para recebermos benzimentos e passes. Podemos fazer isso? De jeito maneira. É estar se metendo nas mãos do inimigo. Nunca, jamais. E ajude o seu sacerdote a perceber isso, a abrir os olhos.
Se não tivermos acesso a exorcistas e houver casos reais de possessão, é possível que orações de libertação expulsem definitivamente o demônio? Sim. Mas eu vejo que as pessoas põem muito a sua confiança apenas nas orações de libertação. A libertação é um processo gradual, lento, regra geral. Você reza por uma pessoa que tem uma manifestação hoje, reza 20 minutos, ela fica bem, parece que está tudo bem. Se você rezar amanhã, o demônio se manifesta novamente. É um processo gradual, lento, que depende muito, como eu já disse, da conversão de vida da pessoa, da conversão sincera da pessoa. E por isso, se você vê que alguém está atacado, você tem que ajudar esse irmão a caminhar com Jesus, a confessar-se, a voltar na missa, a rezar o terço e orações de libertação. Eu vejo que, em geral, o povo vai direto na oração, sem saber qual é a causa, sem saber qual é a história, sem saber o nome da pessoa. Às vezes tem a manifestação e acontece isso. Pode rezar? Pode, mas não é... Eu não rezo muito. Quando tem uma manifestação, eu rezo pouco ou não rezo. Depois a pessoa volta e depois falo. E o seu nome? E quando começaram os problemas? Você é católica? Faz quanto tempo que não se confessa? Tem ido na missa? Está junta com alguém? Vive como Deus quer? Então, tem muitas perguntas importantes, fundamentais. Quando não há conversão, quando você não sai do pecado e rezamos orações de libertação ou exorcismos, eu sempre uso a imagem da bacia que tem um buraco. Você está indo na fonte, a água está jorrando, mas a bacia não está enchendo. A bacia não está enchendo. Você está tendo muito trabalho para nada. Então, o primeiro passo é sair do pecado. É uma boa confissão. E tem casos, é muito bonito, de pessoas que me contam que depois da confissão, elas experimentam imediatamente melhoras. Uma boa confissão e elas notam que o demônio já não pode. Por quê? Porque ela já voltou para a graça de Deus. Então, ajudar alguém a libertar-se de um ataque também pesado do demônio é, sobretudo, ajudar a pessoa a viver uma vida de santidade. E depois as orações de libertação funcionam e a eficácia das orações de libertação e dos exorcismos é muito parecida. Oxe, pense, é verdade. A eficácia das orações de libertação e dos exorcismos é parecida. Então pode se libertar. Graças a Deus eu noto que nos últimos anos, e vamos agradecer a Jesus, que está aumentando o número de exorcistas no Brasil. Obrigado, Senhor. Precisamos de mais. Reze por essa intenção. Conheço alguns dos exorcistas brasileiros, também tenho ajudado vários sacerdotes que vêm em Portugal, fazem um tempo de formação nos exorcismos comigo, prática e também teórica, né? Depois voltam para o Brasil e ajudam o povo de Deus. Ó, coisa boa! Obrigado, Senhor!
Algum tipo de doença ou dores podem estar indicando uma ação diabólica? Sim, mas é necessário ser prudente no discernimento, porque é fácil errar. Mas, de fato, tem alguns sintomas mais típicos dos distúrbios de origem diabólica. Dores de cabeça, que não tem explicação médica. Você vai no exame, faz os exames. Desmaios, você desmaia, que não tem explicação médica. Peso nas costas, incha muito a barriga, você parece grávida ou grávido, não tem, né? Dores no estômago, arrotos compulsivos, você começa rezando o terço, ou vai na missa, fica 1 hora arrotando. Vômitos de coisas estranhas, tem gente que vomita coisa bem estranha, cabelos, coisas de cores estranhas, coisas verdadeiramente estranhas. Então, esses são alguns sintomas típicos das pessoas que são atacadas, mas não são os únicos. E para fazer um diagnóstico com certeza, você tem que ser prudente. Isso é apenas um indício. Depois você tem que ver outras coisas. Tem que conversar. Tem que perceber se um dos sintomas mais certos, mas também tem exceções, é a aversão às coisas sagradas. Gente que entra na igreja, começa com as dores de cabeça, que desmaia, que começa rezando, se sente mal. Então, mas esses sintomas também podem ter uma explicação natural, sugestão, fobia social. Tem gente que tem esses problemas e que não se resolvem com exorcismos. Então, para distinguir uns dos outros, tem que ser prudente. Padre, estou com dores de cabeça, reze o exorcismo. Calma, minha filha. Já foi no médico? Tomou aspirina? Passou? Pronto. Vejo que muita gente se precipita atribuindo as culpas ao demônio. Erro frequente. O povo de Deus, em geral, se precipita atribuindo as culpas ao demônio. Não é tão simples, né? A coisa não é assim tão simples. Pessoas que expelem objetos em exorcismos. Como esses objetos se materializam dentro da pessoa? Tem alguns casos raríssimos, em que as pessoas expelem objetos estranhos ou até conhecidos que no momento da oração do exorcismo, quando vomitam, saem às vezes bonecos, mas são raríssimos esses casos. Nestes meus 20 anos de exorcismos, eu nunca vi nenhum, mas o Padre Gabriele contou vários. Tem pessoas que até vomitam coisas que cortam, lâminas, coisas que não poderiam estar dentro de nós sem fazer graves danos, né? E tem também isso mais frequente durante os exorcismos, alguns casos, pessoas que parecem que têm animais dentro de elas, serpentes, outros animais estranhos, e às vezes até se vê na pele. Você vê que debaixo da pele tem uma coisa estranha durante a oração e que se move, coisas bem estranhas e extraordinárias, mas são raros, mas são possíveis. Não interessa muito, são apenas mais umas manifestações, normalmente estão ligadas com o modo como foi feito o malefício,
com as coisas que foram utilizadas para o malefício. E normalmente, se estão dentro da pessoa, se usou comida para fazer mal à pessoa. Qual foi o caso mais difícil que atendeu? Houve algum caso que não teve solução? O caso mais difícil é difícil lembrar, mas teve alguns casos raríssimos que foram pessoas que no fundo estavam envolvidas no oculto, que praticavam a magia e a adivinhação e que se convenceram que tinham um dom de Deus para ajudar os outros irmãos. Pessoas católicas que iam na missa e que, num momento de sua vida, começaram pensando que eu tenho um dom de cura, um dom de... Então as pessoas procuram muito essas pessoas. Aquele carisma não é verdadeiro. Existe o carisma dos milagres? Sim, existe. Ontem li o catecismo e falei disso. Mas o demônio que ataca algumas pessoas também consegue fazer alguns prodígios, sobretudo nas outras pessoas que também são atacadas por ele. Então, uma pessoa que precisa de libertação, que vai nesse curandeiro, esse curandeiro que também está envolvido com o oculto, faz uma oração, a outra pessoa se sente liberta. Vai para casa, tudo bem, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses e depois volta ao problema. Então ela volta na curandeira. Então o demônio usa muito esse jogo. E 2 dessas curandeiras vieram para mim. Elas eram muito atacadas pelo demônio. Na missa, nas orações, arrotavam. E eu tentei ajudar elas e disse para elas que o dom que elas pensavam que vinha de Deus, no caso delas, não vem de Deus, vem do inimigo. E se elas não renunciam a usar esse dom de adivinhação e de magia, nunca vão ficar bem. Tem que se renunciar, tem que se confessar. E nesses casos, infelizmente, o que aconteceu foi que elas preferiram deixar os exorcismos e voltar à vida velha. Foi triste. E uma das amigas delas me disse: padre, ela me contou que quando fazia o que o Senhor mandou, quando não recebia mais pessoas, o demônio atacava demais ela. E quando ela voltou a receber pessoas, o demônio ficou tudo bem. Veja. Então tem gente que prefere continuar na sua aliança com o demônio, se creem católicos, vai na missa, reza, mas que no fundo são instrumentos do demônio e não querem largar. É triste. Rezamos, né? E eu hoje rezo por elas e vou continuar rezando, né? E se elas quiserem a minha ajuda, eu estou disponível, mas a condição é: tem que deixar o pecado. Tem que deixar o pecado. Então, vamos nos colocar de pé agora. Vamos pedir a Deus que toda essa palavra com a qual Ele nos iluminou, com a qual Ele iluminou a nossa vida, permaneça no nosso coração. Vivemos tempos de confusão. Vivemos tempos em que muita coisa brilha, mas não é ouro. Muita coisa que parece boa, não vem de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço um espírito de discernimento. Infunde
no meu coração no meu coração a graça do Espírito Santo. a graça do Espírito Santo. Eu te peço Eu te peço que o Espírito Santo me avise, que o Espírito Santo Me avise, me acorde, me agora, me alerte me alerte quando quando chegará a tentação, chegar a tentação. quando o inimigo, quando o inimigo vestido de anjo de luz, Vestido de anjo de luz se aproximar de mim, se aproximar de me propuser mim, me propuser coisas coisas que parecem boas, que parecem boas, mas não são. mas não são. Acorda-me, Senhor. Acorda-me, Senhor. Abre os meus olhos nessa hora Abre os meus olhos nessa hora e dá-me a graça e dá-me a graça de dizer: de dizer: bebe tu mesmo o teu veneno, bebe tu mesmo teu teu veneno. veneno vá de retro, Adoré, Satana. Satan, Sou de Jesus sou de Jesus e só nele creio. e só nele creio. Sou membro da Igreja Católica. Sou membro da Igreja Católica. Minha mãe, Minha mãe, minha mestra, minha mestra, e nela quero perseverar, e nela quero perseverar, nela quero viver nela quero viver, para chegar ao céu. para chegar ao céu. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.